Então, dando início do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier e comentários do versículo 23, capítulo 10, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Emmanuel com o título E os Fins. Ele vai comentar, mas nem todas as coisas edificam. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo. E ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve, ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arrobos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. E assim, envolvidos que estamos por estas palavras edificantes de Emmanuel, que expandem a nossa compreensão acerca do desapego material, da importância da construção moral e espiritual diária. Vamos agradecer a Deus, nosso eterno Pai de amor e de misericórdia, que acolha todos os nossos companheiros que por ora transitam entre um plano e outro da vida, que sejam acolhidos com muito amor, com toda a luz, com toda a compreensão, que busquem em seu interior o ponto de equilíbrio necessário para reingressarem nesta nova vida. Vida essa antiga, que está lá nos nossos recônditos, de onde nós viemos, aquela saudade imensa que sentimos e que por vezes não sabemos do que é, mas é da nossa vida maior. E assim Jesus, embalados por essas exortações de Emmanuel, que nos direciona para a importância do ser e não do ter, permita, Jesus, que o nosso trabalho hoje transcorra com tranquilidade, que seja um trabalho construtivo e que possamos todos ser
fortalecidos pela sua luz, pelo seu amor e pela sua presença no interior do coração de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos nós mais uma vez ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós não vamos concluir nenhum capítulo, nenhum item ou subitem, se iniciarmos um novo, mas antes vamos compartilhar aqui a nossa telinha. Hoje, como não tem videozinho, vai ser um trabalho mais leve, participativo. Quem tiver a oportunidade de estar com o Livro dos Espíritos próximo, pode pegar à vontade, por favor, e inclusive até responder. Mas aí vamos responder segundo a nossa própria interpretação, né? Não necessariamente de acordo com as respostas dadas a Kardec pelos espíritos superiores. Então, hoje nós estamos iniciando o estudo do capítulo 3º, que fala da criação, e aí tem esses itens, né? Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão. Se esse capítulo saísse para mim, Zé Luiz ia ficar feliz da vida que nós íamos resgatar um trabalho que foi apresentado aqui no ano passado, tenho certeza. Ele deve estar até esfregando as mãos. Diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos habitados, outro tema muito interessante. E, assim, uma novidade muito grande para quem ainda não conhece, né, os mais novos aqui da nossa turma, que Kardec nos traz informações valiosíssimas acerca dos mundos habitados. E, por fim, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, é uma leitura, né, é um estudo profundo acerca da criação pela visão espírita. E aí nós vamos começar com a introdução do próprio Kardec, desse capítulo, que ele nos diz o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos também, naturalmente. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Nós até já sabemos quais são esses fluidos, né? Que, na verdade, o fluido primordial é aquele que nós já estudamos. E aí, iniciando, então, a questão 37, são apenas 3 questões que nós trouxemos para essa tarde. Kardec pergunta aos espíritos superiores, olha que pergunta capciosa: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O que vocês acham? Quem tiver com o Livro dos Espíritos pode abrir, pode ler a resposta, melhor dizendo, e responde de acordo com... Obrigada. Foi criado. Muito bom, Raquel. Obrigado. Mais alguém, mesmo que não esteja com o Livro dos Espíritos, pode responder à vontade. Aqui não é uma sabatina, não. Aqui é uma troca de conhecimento. Mais alguém? Contar até 5. 1, 2, 3. Vamos à resposta. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse, como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. É natural, porque Deus é o princípio de todas as coisas. E o universo é uma criação divina. E tem uma informação muito interessante um pouco mais adiante que vocês vão observar, a leitura de um outro espírito benfeitor que nos trouxe informações da interpretação dele, melhor dizendo, acerca das respostas que os espíritos superiores deram a Kardec. E aí Kardec ainda faz um complemento aqui, dizendo que a razão, diz-nos a razão, não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, ou seja, ele não se autocriou, ele não se autogerou. Algo ou alguma coisa o criou, e que, não podendo também ser obra do acaso, então, definitivamente ser obra de Deus. Certo? Alguma dúvida até aqui?
Tranquilo. Obrigado, Nápio. Vamos lá. Vamos lá novamente, então, ao nosso já conhecido Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, na obra Filosofia Espírita, volume 1, sugerimos fortemente que os nossos amigos e companheiros leiam essa obra. É deveras interessante, porque é a interpretação de Miramês acerca das respostas que os espíritos superiores deram a Kardec. Então, nós vamos fazer uma leitura breve, que dispensaria até complementos, porque é Miramês que está complementando as respostas que os próprios espíritos deram a Kardec. Ele nos traz o seguinte: o termo Deus é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo existir. E o universo é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico, é um corpo gigantesco, colossal, monstruoso. O universo é a obra de Deus, que fala para todos nós, mais de perto, da grandeza do Criador. Então, se nós olharmos para o universo, como a primeira imagem que nós trouxemos, isso aí é um micro do micro do micro do que o universo de fato é. Sem contar os multiversos. Nós conhecemos, através da ciência, o universo, né, que a tecnologia da NASA, agora SpaceX, né, estão nos proporcionando, a NASA principalmente. Mas é só que nos cabe alcançar nesse cadinho, por conta justamente ainda da nossa evolução moral. É óbvio que, na medida que nós avançamos, o Senhor da Vida nos proporciona novos conhecimentos acerca daqueles pontos que nós já conhecíamos. Então, as verdades científicas, sobretudo, elas são mutáveis. Porque hoje é uma situação, e amanhã, de acordo com a evolução moral da raça humana, novas descobertas científicas são feitas, implementadas e sobrepõem as anteriores. Deus não para de criar. Ô, Luciano, Oi? a gente pode falar ou deixa para depois? Como é que é? Como é que é isso estudo? Deixa finalizar essa fala do Miramês, né? Porque aí vai. mantém linha de raciocínio e aí você se coloca. Ok? Beleza. Deus é uma causa invisível, mas real. Constatamos sua existência pela sua criação visível. Ou seja, tudo que é tangível, tudo que é perceptível pelo olhar. Com o que apalpamos e enxergamos naturalmente. Crer em Deus, olha que informação interessante de Miramês, é a função da inteligência. Então, nós decodificamos Deus na medida da nossa pequenez, coloquemos assim. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos na maior expressão que se pode ser. Ou seja, aqui nós percebemos que já está acontecendo um casamento, um diálogo um pouco mais estreito entre a ciência e a religião, né? Hoje, já através do bóson de Higgs, né, não me ocorre agora o nome, mas daquele acelerador de partículas, a ciência já descobriu que pode ser ou não a centelha divina. Né? O Brasil já tem o seu, inclusive. A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção. Sim, já lemos isso, né? O que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe, para que possamos entender ou, segundo Miramês, começar a entender os primeiros passos da grandeza universal. Aí nós pegamos outro fragmento dessa interpretação de Miramês, acerca da questão 37, ele nos diz o seguinte: Deus dividiu o seu saber pelas leis que ele próprio determinou e fez nascer o universo. Homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que a grandeza da vida universal, mesmo da Terra, em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir, e aqui mesmo não fala pensar, que fala sentir a extensão.
Porque nós sabemos que o pensamento ele viaja na velocidade da luz. Entretanto, em determinadas questões, o que faz se perceber é o sentimento. Esse é um pouco mais lento. Pensou, automaticamente já está no local onde se projetou. Já o sentir, não, é um pouco mais diferente. Ele é mais elaborado, devido à sensibilidade. Então, como o Meirelles coloca aqui, mesmo da Terra em que nós estagiamos, a nossa mente não tem condições para sentir a extensão do Criador. E, no caso específico, da grandeza do universo. O universo não é Deus, como muitos confundem, do modo como muitos pensam. Ele está ligado ao Criador por fios que desconhecemos. Nós sublinhamos essa fala, que fios desconhecemos, mas a gente não sabe quais fios seriam esses, ou quais fios são esses. Por quê? Ainda, de acordo com o nosso cabedal de conhecimento e a nossa moralidade, um tanto atrasada, o Senhor da vida ainda não nos permitiu sabermos ou acessarmos esse tipo de informação. Hoje nós sabemos, sim, que existe o fio de prata, pelo menos isso, que prende para o espírito, que envolve o espírito ao corpo físico. E só nesse aspecto. Agora, esses fios que ligam o universo ao Criador, por enquanto, só o próprio Criador é que vai saber quando irá nos proporcionar o benefício dessa dúvida. Por enquanto, porém, é a obra das suas mãos, na ternura do seu magnânimo coração. E basta. Deus fez tudo em perfeita harmonia, por ter em evidência o atributo do amor. E é interessante que a gente volta novamente a tocar nessa tecla. Porque o amor, é uma palavrinha de 4 letras, é um sentimento humano. Não é. O amor é exponencialmente superior a tudo que a mente humana pode alcançar. Poucos são aqueles que efetivamente conseguem sentir esse amor transcendental. Esse amor de Deus, que é uma energia que mantém o macro no micro, todas as células nas suas mais perfeitas funções orgânicas e todos os planetas nas suas mais perfeitas órbitas. É a mesma energia. Só que a gente está extraindo do universo, trazendo para a nossa realidade pessoal. É bom que comparemos as coisas da Terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Ou seja, o universo não é Deus. Seguindo, a mente do homem, é insignificante em comparação, obviamente, à mente divina, embora possamos conectar com a mente criadora, com a mente de Deus. Através do quê? De um recurso muito simples, através da prece, do pensamento elevado, das boas obras e da vontade. É óbvio que um exercício que demandaria, anos de prática. E aí, segundo a permissão do próprio Criador, nós conseguiríamos, então, adentrar uma pequena fração dessa mente divina. Mas pode tornar-se gigante, a mente do homem pode tornar-se gigante se ela obedecer, ou for obediente, aos preceitos organizados pela fonte criadora, que é atributo propriamente divino. E nós trazemos agora rapidamente aquela lição de Shaolin que a nossa companheira Marisa Mendes nos trouxe, que fala sobre disciplinar a inteligência. Quando nós disciplinamos a nossa inteligência, nós conseguimos utilizar essa inteligência, afinando-a a ponto dela alçar esferas maiores, esferas superiores. Tudo na questão de expandir disciplina da consciência. Não esqueçamos jamais daquela outra asinha, que é a asa da moral, que é a asa do amor. Ok, Renato. Não, é só pontuar algo interessante. É que é o seguinte, é que o Miramês tocou bem no assunto que eu ia falar, né? O fato de nós não termos a capacidade de intelectualizar, digamos assim, os conceitos de Deus, podemos, mesmo que
escuradamente, né, podemos, na penumbra, sentir a sua existência, né? E essa sensação, esse sentir, esse sentimento, como você mesmo falou, por ser complexo, demanda de um tempo, né, de aceitar, digamos assim, por mais que seja complexo, nós conseguimos com mais facilidade sentir a existência dele do que tentar intelectualizar todos esses conceitos, porque estamos ainda engateando, né, sobre alguns temas e até algumas concepções. Já acreditamos, pelo menos em grande maioria, acho que pelo menos algumas pessoas aqui, e grande maioria dos estudiosos, desse Deus antropomórfico, né? Não sabemos o que ele não é. Isso a gente pode. Agora, o que ele é, a gente ainda não consegue entender, né? E isso é interessante, essa sensação de que há alguma coisa que eu não consigo entender ainda. E outro fato que eu quero apenas pontuar é que a ciência, ela é uma investigação constante. A desconstrução ou a construção científica, ela está calcada em alguns pilares de conhecimento, de informações. Esses pilares são fixos, eles não podem ser demolidos, eles são fixos, né? E através deles é que a gente começa a investigar, né, teorias, hipóteses, né? Enfim, uma gama de informações que vão se construindo, se reconstruindo, se dinamizando, né, digamos assim, mas dentro dos conceitos, dos postulados da nossa pequena intelectualidade, que é a base da ciência, né? Apenas pontuando isso. Não, e é interessante a sua fala também, ela aprende a enriquecer. Obrigado pela sua contribuição. Nós devemos ter em mente o seguinte: não se refuta a criação de Deus. A ciência também é uma criação de Deus para com o homem, para que expandamos a nossa inteligência, aqueles que têm aptidão para tal, e possa proporcionar benefícios à humanidade de modo geral. Então, a ciência, as artes, são tudo atributos de Deus, legados de Deus para com os homens, para que nós possamos expandir em nós ou a nossa intelectualidade ou a nossa amorosidade e a moral. Então, porque tem gente que refuta, porque a ciência é contrária à existência de Deus. No momento que ele entenda que, olha, já não é mais algo que vá vedar, né? Vamos colocar assim, o véu de Ísis, a existência do Criador. Vamos colocar que sendo ele. Já é hora que a humanidade, então, consiga perceber que, através da própria ciência, que é uma criação minha, o homem comum, coloquemos assim, possa, então, definitivamente ter um pouco mais de informações a respeito do Criador. Porque a doutrina espírita, brilhantemente, nos traz em conta até a terceira revelação. Muito bom. Porque é a ferramenta, né, Luciano? São instrumentos, isso, ferramenta. É a ferramenta dos incrédulos. Ah, bom, é verdade. É verdade. Mas, meu querido, a gente sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde, né, todos vão se vergar para a verdade com V maiúsculo. Não cabe a nós, né, decidirmos, cada um por conta da sua própria consciência. A gente pode até fazer o seguinte, para dinamizar um pouco mais o estudo da tarde, se você quiser também interferir durante a leitura, pode ficar à vontade. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos então à questão 38. Como criou Deus o universo? Como criou Deus o universo? Alguém gostaria de responder? Raquel, sempre de prontidão. Você está assanhadinho aí. Oi, Raquel, desculpe. Não, Nato, recebe, Juliana. Não, eu não sei, eu não tenho competência para isso, não. Como ele criou, não. Aí. Uhum. Excelente resposta, Raquel. Muito bom. Não sei nem imaginar. Não sabe, né? Somos aprendizes. Eu acho que podemos resumir, né? Eu não sei como ele criou, né? Agora, certamente, vontade e amor foram iniciais. Isso a gente pode generalizar, né? É o que a inteligência permite.
Você está no caminho Isso, é certo. porque assim, se eu digo que é pela vontade dele, eu sei porque eu já estudei antes, eu sei que está na resposta. Agora, aqui a pergunta é como criou Deus o universo? Além da vontade dele, Então vamos à resposta. Pronto, o benefício da dúvida. Para me servir, esse é o espírito, a resposta do espírito superior a Kardec. E Raquel está ali lendo que a gente está vendo. Para me servir de uma expressão corrente, direi, eu estou o quê? lendo a resposta, não está? Está com o livrinho na sua frente. Fechou o Eu microfone. estou com o livro, mas é que antes eu já estudei, porque quando eu venho para a aula, eu já estudo antes. Aí que Isso é que é uma aluna aluna aplicada, né, aplicada. rapaz? Isso é Já que é uma aluna passou de aplicada, ó. ano. Eunap, coloca tuas barbas de Ainda burro antes aqui. disse que não sabe nada, veja só. Muito bom. Valeu, Zé. Vamos lá. Para me servir, esse é o espírito superior respondendo a Kardec. De uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí, revisão do estudo, falei, oh, que maravilha, vamos lá na Gênese, estudar um pouquinho dela, fazer uma pequena introdução para enriquecer mais o estudo. Peguei a Gênese, fui lá no capítulo 1, item 13, não tem nada a ver com a resposta que foi dada, é a Gênese mosaica, misericórdia. E aí fomos lá na Bíblia, né? Isso acontece com a gente. E tem exatamente essa passagem. Faça-se a luz e a luz foi feita. Não é a Gênese kardeciana, é a Gênese mosaica. Então, seguindo. É Fiat Lux. Fiat Lux, que não é marca de fósforo. Faça E a nem luz. de carro. E nem de carro. É nem marca de carro, né, Leonardo? Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, ao comentário de Miramês. Então, ele nos esclarece o seguinte. O princípio da criação perde-se na noite da eternidade. Olha que poética que Miramês nos traz essa informação. E essa interpretação dele acerca da resposta que foi dada a Kardec, tá? Como todas as outras. Os sentidos humanos, aí olha o grifo, sublinhado. Senão os espirituais não alcançam as respostas que as coisas podem dar por lhes faltarem as qualidades no registro mais profundo da essência mais sutil que tudo gravou desde o amanhecer da vida. E aí eu fiquei assim, caramba, pulando por dentro. Falei, vamos trazer uma informação nova que muitos desconhecem até agora. Vamos falar um pouquinho do registro acástico. Nossa, agora é de arrancar os cabelos. O que é registro acástico? Alguém sabe? Eu não. Obrigado, Raquel. Olha, quem cala É consiste. para dar resposta? Sim ou não? Você conhece? É só sim ou não? Você conhece? Não? Sim, Sim. conheço, mas não é para dar resposta ainda. Sim, eu conheço. Só que Tá para bom. você falar. Ou então, Isso. Zé Luiz. Muito bom, muito bom. Eu sabia que vocês dois sabiam. Vamos lá, então, rapidinho. Para quem ainda não conhece, é um comentário de Maria Madalena Naufal sobre a obra Semente do Infinito, de Navarana Espírito, psicografado por Sidney Carvalho. Ela nos traz a seguinte informação. Os registros acásticos, ou a caixa, ou memória da natureza, constituem um arquivo cósmico onde se imprime o registro de toda a evolução dos universos e entes criados. Amigos, é um biocomputador imensurável. É um biocomputador imensurável. De tudo, desde o eclodir das galáxias até o cair de uma folha, nada passa despercebido desse registro. Tudo fica registrado, até as nossas menores ações. Quando puxar a pastinha do Luciano, nossa, vai ser coisa ali do Arco da Velha. A pastinha do Eunápio, tá tudo lá, Eunápio. Zé Luiz, Jaquel. Vamos botar nossa Minha pastinha tá gorda. Minha pastinha tá gorda. A Eliana falou que ela ouviu falar que é o registro
dentro das nossas encarnações. Também, com certeza, a Helena está certíssima. Tudo, absolutamente tudo que não passa despercebido aos olhos de Deus está registrado numa caixa. Passando pela história das humanidades e indivíduos como um filme indelével, e aí acrescentamos, e acessível, sobretudo aos espíritos superiores. O universo guarda o registro imperecível dos eventos ocorridos em todos os eus, em todas as eras de sua existência. Em todos os mundos manifestados, há uma gravação permanente de todos os acontecimentos que ficam armazenados na chamada memória da natureza, ou os registros acásticos. E para complementar, é só uma pincelada. Acástico. Isso. Registro acástico vem de acástico. Mas aí nós já está entrando, que bom. E vamos, tomara que não dê problema aqui, já deu. Foi admitir a Nádia, pronto, travou o PowerPoint. Ok. Vamos lá, então. Alguns quadros ou configurações de sua infância, adolescência e maturidade de Jesus, podemos revivê-los recorrendo aos arquivos ou registros etéricos, fruto das vibrações das ondas de luz ao éter ou ácase dos orientais. Daí a expressão acaixa ou acástico, que fotografa desde o vibrar de um átomo até a composição de uma galáxia. Preâmbulo da obra Sublime Peregrino, de Ramatiz e o Médio Círio Mais. Vamos rapidamente para fixarmos melhor essa informação. Alguns quadros ou configurações de sua infância, aqui, Ramatiz está falando de Jesus, que foi contemporâneo dele. Adolescência e maturidade, podemos revivê-los recorrendo aos arquivos ou registros etéricos, fruto das vibrações das ondas de luz ao éter. As ondas de luz são projetadas no éter e lá ficam impregnadas, registradas naturalmente, ou ácase dos orientais, que fotografa, literalmente registra de uma forma fotográfica. Luciano? Oi, Eliana. Desculpa, Marisa está na sala? Marisa está na sala. Porque tem um recado da Nádia, precisa falar com você ou com ela com urgência. Eu não vou poder, mas a Marisa sim, Isso. Se ela ouviu... Se ela viu, vamos... Vamos aguardar mais um pouquinho. Que fotografa desde o vibrar de um átomo, obrigado, Raquel, até a composição de uma galáxia. Então, todo esse movimento cósmico, universal e individual, a nível de ser humano e nível de qualquer ser da criação, fica registrado na caixa. Seguindo, continuando com comentários de Miramês. As coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade divina em uma ação contínua. E aí nós recorremos à máxima de Jesus, lá em João, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso não foi 2000 anos. Esse trabalho é contínuo e eterno, no perder dos erros, como falou aquela nossa companheira. Sem que haja princípio nem fim nas deliberações humanas. Os números dominados pela inteligência humana são fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus inacessíveis ao homem, mas acessíveis aos espíritos superiores. Se queres saber como Deus criou o universo, terás de estudar a existência da própria criação e, enquanto isso não ocorre, deveis contentar-te com a inspiração de Moisés na Gênese, que ainda vigora até o presente momento. Faça-se luz, e a luz foi feita. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 13. Fiat Lux. Não é, Raquel? É muita pretensão dos homens
mesmo dos que transitam na ciência, quererem compreender os detalhes do modo que usou a divindade para que tudo surgisse na extensão infinita da vida. Até o momento, não nos foi permitido avançarmos para muito mais além do que aquilo que Deus permitiu que nós descobríssemos acerca do universo, acerca da vida, acerca da própria gênese planetária, muito embora nós já tenhamos algumas informações através da própria NASA, né, que mandou uma sonda aí para o espaço, passou pelo nosso sistema solar e conseguiu quantificar o tempo, né, ou totalizar, melhor dizendo, o tempo de existência da Terra através do disco protoplasmático, aquela poeirinha, né, resultado da explosão, né, do Big Bang, e que ainda circunda o planeta até hoje. Então, hoje nós temos em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? E isso é o máximo que Deus até o momento permitiu sabermos acerca da criação da gênese do planeta Terra. Ok? Ainda estamos, homens e espíritos, que viajamos com a Terra em torno do Sol, nos primeiros degraus do entendimento espiritual em relação à tamanha profundidade de conhecer determinados arcanos da luz. Muito embora todos nós estamos caminhando progressivamente para um dia, de acordo com o esforço intelectual e moral de cada um, naturalmente, termos, não só enquanto indivíduo, mas enquanto humanidade, acesso a esses arcanos, esses códigos que não são decifráveis da luz divina. Dentro dos homens esconde-se poderes sobremodo grandiosos. Olha que interessante essa colocação de Miramês acerca desse potencial que nós trazemos em nós, que são as virtudes, e que muitas das vezes nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos e não desenvolvemos. Dentro dos homens esconde-se poderes sobremodo grandiosos. Jesus já nos diz: se tiverdes fé do tamanho de grão de mostarda, fareis o que faço e muito mais. Né? A nossa fé está menorzinha do que o tamanho de grão de mostarda, que é a cabeça de um alfinete. Dependendo de determinado desenvolvimento, que se processa pelas mãos do tempo e do esforço próprio para a aquisição do amor. Aqui, Miramês, foi de uma precisão cirúrgica. Se não houver amor, não adianta, o progresso moral e intelectual não vai acontecer como nós gostaríamos. Porque o amor é esse lubrificante, essa energia que permeia todos os seres de todos os planetas. Aqui, Miramês é pontualíssimo. Novamente, ele exorta a importância do amor. Aonde falta o amor, estende-se a agesenia, que é a atrofia de um órgão, de um tecido, desencadeando a morte, sem a esperança que de novo surja a vida, a não ser quando volta ao cultivo da benevolência, dos rastros da caridade. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. Não podemos fazer uma caridade material, façamos uma caridade espiritual, erigindo uma prece a Deus, pedindo pelo próximo, pedindo pelo companheiro. É caridade. E é esse amor em desenvolvimento. E esse amor nos retroalimenta, nos impulsiona para frente. É complexo, é filosófico. E não é de fácil compreensão naturalmente. Só quem verdadeiramente se compromete em mergulhar, né, nessa palavra e decodificar até conseguir entender o prenúnciozinho desse amor que Jesus tem por cada um de nós, 30 bilhões de seres humanos, entre encarnados e desencarnados, nós um dia chegaremos à condição de Cristo em algum planeta. Mas, por hora, se nós conseguirmos expandir esse nosso amor que pulsa pequenininho dentro de nós, não é apenas um amor familiar, já é um amor muito grande, mas esse amor superlativo, esse amor transcendental, esse amor que cobre multidões de pecados, como nós sabemos. Para que entendamos melhor, observemos. Se Deus é amor, se Deus é essa energia amorosa, amorável, incompreensível racionalmente, mas perceptível sentimentalmente, ainda que de uma forma muito pequenininha, nada poderá surgir sem ele.
Porque não pode haver criação sem amor. Não pode haver criação sem amor. Mais uma vez, precisão cirúrgica nas palavras que Miramês nos traz. Portanto, somos filhos do amor em todos os rumos da vida, dentro da eternidade, pela eternidade afora. Continuando, só podemos dizer que o físico é a condensação da antimatéria espalhada em diferentes estados pela vastidão infinita da criação. Até aí nós já sabemos. São fluidos, no linguajar espiritualista, que obedecem, fluidos, veja bem, existe o fluido cósmico universal, que é a sopa cósmica, e dela se origina outros fluidos menores, já fizemos tudo sobre isso. A eletricidade, o passe magnético, o trovão, por exemplo, o raio, é uma espécie de fluido, né, que gera o raio, que obedece ao comando divino para a formação das diversas moradas na casa do Pai. Ou seja, esses fluidos são manipulados pelos engenheiros cósmicos para construírem planetas, e cada planeta tem um encarregado de obras, digamos assim. E o nosso, com todo respeito, continua sendo até hoje Jesus, né? Que ele coordenou, inclusive, o encontro de duas partículas que gerou a Terra, isso há 4 bilhões e meio de anos atrás. Imagine outros planetas na vastidão do universo e nos multiversos. Tá. Esses fluidos já são composições de outros mais sutis, que podem se perder nas nossas fracas deduções e precisar as datas das coisas criadas. Ainda não temos condições, por nos faltarem meios intelectuais, naturalmente, que nos possam dar, pelo menos, certas diretrizes, certos vilumes. E tudo, se vier nessa direção, o que vai acontecer? Acaba caindo no terreno da especulação, das probabilidades, nada concreto. Questão 39. Vamos deixar aqui a questão em aberto e abrir a fala para quem quiser comentar. Eu quero. Por favor. Vocês lembram de uma... Lê o chat, ô Luciano, por favor. Desculpa, Eunápio. Tudo bem. Se eu ler o chat, eu travo o PowerPoint. Eu vou tentar. Tá. Continuo? Sim, por favor. Pode, claro. Não sei se vocês se lembram quando... Eu acho que o Chico foi que falou isso, que principalmente quando ele começava a psicografar alguns livros do romance, né, do Emmanuel, né, Renúncia, por exemplo, ele vivia, né? Ele vivia aquele sentia a poeira, sentia o calor, sentia o murmúrio, né, o barulho das cidades antigas. De onde vinha? Como é que conseguia acessar as informações, né? Essas informações não estão apenas no perispírito dele ou no espírito do Chico e a confluência com Emmanuel, né? Essas informações estão lá nesses registros, né, que ficam nas dimensões da existência e que podem ser acessados, né, com determinada técnica e processo de evolução. E uma coisa que eu fiquei sabendo ultimamente é que, e ele toca na resposta, o Miramês, é sobre a partícula luz e a capacidade dela de conter informações. E já se descobriram, né, os últimos anos, acho que foi o ano passado, ou não, uns anos atrás, que a menor partícula de energia da luz, que chama-se fóton, o fóton é a menor partícula eletromagnética da luz, ele tem uma capacidade muito grande no emaranhado dele, né, de transmitir informações, né, e os registros acásticos, né, estão lá nas projeções astrais, né, nas dimensões da existência, né, onde a luz, né, possui outras capacidades, possui outras qualidades. Talvez uma delas a gente já esteja começando com a ciência a descobrir, que é justamente isso, a capacidade que ela tem de transmitir alguma informação. Então você passa a informação, né, para um outro estado através de um emaranhado de fótons que o CERN, que é justamente esse grande acelerador de partículas na Suíça, né, e na França,
conseguiu, com os seus estudos, trazerem para nós, nos últimos 2, 3 anos, essas informações. E estão condizentes não apenas com o que o Miramês falou, justamente com o que nós já sabemos do esoterismo desses registros de luz, digamos assim, acásticos, que estão aí para serem acessados quando tivermos capacidade intelectual e moral para isso. Excelente, Onápio. Muito obrigado pela contribuição e realmente é o que você falou. Nós estamos saindo da era do próton. Na verdade, a menor partícula da matéria não é mais o próton, é o quark, que é um K, no finalzinho. E a menor partícula da luz, de fato, é o fóton. E hoje a ciência está descobrindo que o fóton é um excelente condutor de informações. A luz é uma excelente condutora de informações. Gente, vocês conseguiram ampliar o gradiente de vocês e perceberem o alcance do que está por acontecer daqui a algumas poucas décadas à frente? E tudo isso por uma permissão de Deus? Nós estamos vivendo um momento... É óbvio que o custo para ingressarmos nesse novo mundo, na nova era, na nova terra, está sendo alto. E nós estamos, toda a humanidade, zerando as nossas dívidas passadas. Nesse momento atual que nós estamos atravessando. Há outras coisas por vir. Não nos cabe comentar no momento. Mas o preço que nós estamos pagando é pequeno, perto da grandiosidade daquilo que está no nosso futuro. Vamos lá. Questão 39. Posso falar um pouquinho? Por favor, Zé. Posso interferir na 38? É porque depois que a gente estuda muito, a gente começa... tem coisas que começam a incomodar. Então, tá ruim, Zé Luiz. Tá ruim. Tá ruim, tá baixo. E agora, melhorou? Melhorou, fala aí. Ok. Depois que a gente estuda muito, né, a gente começa a se incomodar com certas respostas. Por várias vezes aqui, a gente fala, qual é a resposta que você quer dar? Do século XIX ou do século XXI? Né? Mas, sobre a criação do universo, a gente tem uma boa resposta do século XX. É o livro de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos. Lá no tópico dito como a cocriação, né, em plano maior, ele dá uma dica muito boa sobre isso. E coloca a gente, quem estudou a sério, coloca a gente num patamar diferente. Eu, pelo menos, me sinto assim. A pergunta 536 do Livro dos Espíritos também fala a mesma coisa, que Deus não consegue tocar a matéria, apesar de ser resultado da vontade dele, mas o universo tangível também não foi criado por ele. E em Evolução em Dois Mundos, ele fala, o André Luiz fala que Deus se vale de espíritos superiores, hoje nós chamamos de Cristo, para a formação de tudo à sua vontade. Então, quando ele fala que se faça a luz, André Luiz já dá dica, olha, os espíritos ouviram a vontade de Deus e criaram a luz. Então, a gente tem esse dever, né, com a gente, com o espiritismo, de olhar pelo menos essa cocriação em plano maior. O Luciano foi perfeito, usando o Miramês, né, nesse estudo. Mas eu acho que é preciso a gente trazer o André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, porque senão a gente vai ficar no século XIX. Nós estamos falando de NASA, falando de bóson de Higgs, de quarks, na verdade o bóson de Higgs que é a menor partícula, porque o elétron é formado por 2 bósons de Higgs. Então, e o cara ainda fala assim, isso é a partícula de Deus. Mas eu comigo aqui com os botões, né, pelo pouco que eu estudei, não pode ser uma partícula de Deus, porque Deus não age na matéria. Então, quem tiver curiosidade, em 536, que Kardec pergunta sobre os fenômenos da natureza, ele responde claramente, é claro, não podia ser de outra forma, Deus não age na matéria. Então, a gente precisa ter outro olhar. É claro, se a gente vai ficar no didático, esse didático está bom. Eu acho que isso satisfaz muito a Raquel, quando ela fala, eu não tenho a capacidade, isso para mim está bom, se satisfaz. Mas e os outros? Será que a gente tem que, de fato, ficar assim parado, sem contestar, sem analisar de uma forma mais profunda? Porque vai chegar essa hora, a gente vai evoluir. A gente não vai ficar estacionário no século XXI, ou falar de amor e não saber o que é amor, não é isso? A gente precisa, essa dimensão maior, ela precisa ser tocada. Então, assim, está sendo muito bom o estudo, eu estou gostando muito. Eu acho que ele é bem didático, mas a gente precisa ter, assim, focar que... Então, qual foi a resposta, por exemplo, que outros deram? A Miramês foi perfeito.
mas eu acho que você precisava incluir André Luiz, A Evolução em Dois Mundos, Cocriação em Plano Maior. É isso. Só um detalhe. Posso falar, Luciano? Claro, lógico, por favor. Só um detalhe, assim, para deixar claro. Não é quando eu digo que eu não tenho competência e isso me basta, não é que me basta no sentido de não querer avançar. Me basta no sentido de que, por exemplo, Luciano acabou de falar que o fóton é a menor partícula da luz, não é isso? Eu vou repetir como um papagaio. Eu aprendi, eu gravo essa frase. Agora, eu nunca estudei eletricidade, eu não tenho noção das outras partículas. Se me pedirem outros nomes de outras partículas, eu vou ficar olhando para a catedral. Só não vou ficar de 4 patas porque eu tenho 2 pernas, mas eu vou ficar olhando para a catedral. Então, é uma coisa de não ter o conhecimento. Eu nunca estudei isso. Então, quando eu digo me basta, é nesse sentido. Agora, eu nunca me furto a estar presente quando o assunto vai por um caminho que eu absolutamente domino. Então, eu não vou ficar sofrendo aos 70 anos de idade porque eu não estudei física, porque eu não estudei química, porque eu não estudei botânica, porque eu não estudei não sei o quê. Eu estudei outras coisas. Então, eu decidi não sofrer, eu sou feliz da outra forma, com outros conhecimentos, e vou realmente deixar para depois a aquisição desses conhecimentos, que de repente até eu posso ter, e agora eu não precisei usar nessa existência, ele não foi acessado, não está aqui guardado, embotado, não sei. Quando eu voltar para casa, eu vou saber se eu já sei um pouquinho, se eu não sei, se eu vou ter oportunidade, porque já que a gente vai saber de tudo, de tudo, como diria lá na Paraíba, eu vou precisar saber dessas coisas. Mas hoje eu vou, beleza, olha como eu sou sabideza, o fóton é a menor partícula da luz. Lindo, mas é repetição, não é entendimento, não é compreensão. É só nesse sentido. Agora, Eliana está com a dúvida que ela colocou no chat. Quer dizer que nós vamos zerar, não sei o quê, nosso conhecimento? Precisa dar uma explicação para ela, que totalmente não sei entender. Olha, eu tenho uma proposta para você e para vocês, hein? Eu tenho um desafio para fazer para vocês. Se vocês quiserem, né, eu posso, num dia específico, que não precisa nem ser aberto ao YouTube, vocês aqui sabem, se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um estudo só com essa matéria basicona de química e física, né? Uma horazinha, só para falar o beabá para vocês entenderem. Se vocês quiserem, eu me disponho a fazer isso. Tá? É só marcar um dia que eu faço para vocês com o beabá do que é elétron, o que é próton, o que é átomo, energia eletromagnética. Eu posso fazer isso para vocês, se vocês quiserem. Maravilha, eu me interesso, mas realmente eu não sei. Tá ótimo, beleza, a gente combina. Mas é uma questão mesmo assim de não ter o conhecimento. Não, tudo bem, isso é normal. Não, eu acho que é normal. Eu escolhi estudar outras coisas. Então, eu passei por uma experiência, eu sou da área de educação, professora, fiz pedagogia e passei minha vida assim. De repente, eu saí do magistério, fui para uma empresa na área de desenvolvimento de pessoal. Chegou lá, me disseram, olha, muito bom você fazer administração de empresa. Eu disse, legal, beleza, fui, não precisava fazer vestibular na época, pagava, já tinha umas matérias que eu passaria sem necessidade, né? Mas aí, você vai precisar fazer matemática. Foram 4 anos de matemática. Na primeira aula, o professor falando lá de conjunto vazio, não sei o que é de conjunto, e eu estava com a cabeça absolutamente vazia, porque eu nunca tinha estudado isso. Eu tirei 2 na prova.
Eu fui procurar das minhas amigas que tinham filhos uma facilitadora. Eu tive aula de segunda a sexta de matemática para poder fazer os 4 anos de administração de empresa. Mas era tipo assim, eu vou fazer, vou passar. Mas eu não sabia. Aquilo, para mim, eu nunca tinha visto. Para mim, aquelas rodelinhas ali era brincadeira de criança. Não sabia nunca que aquilo era matemática. Aprendi na marra. Então, eu quero aprender essas noções básicas. A gente combina a data. Muito Vai bom. ser um prazer, Raquel, vai ser um prazer. Vamos formar um grupinho aqui para estudarmos juntos, junto com o tio Napito. Bom, vamos lá, questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Alguém quer responder? Sente vontade, não tem que ser obrigatoriamente as respostas que o Espírito Superior deu a Kardec, não, gente. Pode ser segundo o seu próprio Eu só acho essa pergunta muito capciosa, porque, primeiro, ele pergunta lá na frente como Deus fez os mundos. Aí o Espírito respondeu pela vontade. Aí Kardec, não satisfeito, falou, meu senhor, eu não quero saber disso, eu quero saber como, o modus operandi, né? É muito engraçado isso, né? O Kardec muito capcioso, né, cara? Tinha que ser muito. Esgotou todas as possibilidades de perguntas e respostas, até que espremeu, os espíritos pacientemente, às vezes até um pouco mais incisivo, já te respondi, está perguntando de novo por quê. É, isso mesmo. Vamos lá, então. Ai, travou de novo aqui a parada. Ok. Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada do universo. É como se fosse um aspirador de pó. Mal comparando, né? Estamos fazendo uma analogia quase lúdica. Então, absorveria toda aquela matéria, vamos colocar no nosso termo praticamente invisível, aglutinando até que se chegue à formação, né, de um mundo, de vários mundos. Vamos então ao comentário de Miramês. É tamanho, o interesse dos homens de ciência em saber quando se deu a formação da Terra e de outros mundos que bailam no espaço cósmico, que lutam com todas as possibilidades que possuem através da matemática científica, da astronomia e do raciocínio ilustrado na mais profunda lógica humana. Corretíssimo. É a expansão da intelectualidade. Dentro da ciência da natureza, estão extraviados, perdendo-se muitas vezes nas falsas somas de séculos e bilhões de anos na contagem do tempo de formação da própria casa em que moram. E é isso meio que refuta um pouco, né, aquela análise cronológica, né, o resultado, o laudo final que a NASA fez, baseada no disco protoplasmático, né, que envolve o planeta. Então, a princípio, né, a Agência Nacional Americana definiu que o planeta teria em torno de 4 bilhões e meio de anos. É nisso que nós acreditamos até hoje. Mas, segundo o Miramês, nós podemos perceber que pode haver uma diferença grande nesse resultado. E ainda acrescentamos, segundo a NASA, isso não seria nem alguma coisa a nível de informação espiritual, a Terra estaria vivendo na metade do seu ciclo de vida útil. Ou seja, nós teríamos mais 4 bilhões e meio para frente, até que o planeta se extinguisse. Sigamos. O Livro dos Espíritos nos diz que os Dá para ser anjo, não dá? Oi? Dá tempo de ser anjo daqui para lá, não? Dá tempo, né? Não, agora... Mediante. Pô, Renato, olha que coisa interessante a tua abordagem, cara. Essas provocações são muito interessantes. Vou falar mais devagar. Nós sabemos que na classificação moral dos planetas habitados, né, nós temos do primitivo até o planeta angelical. Nós não sabemos, porque ainda não nos foi permitido saber, se a Terra atingiria a condição moral de planeta angelical. Porém, pelo andar da carruagem, há uma forte possibilidade, sim, que uma vez que nós compreendamos que anjos foram espíritos criados por Deus, não já anjos, sim seres como nós somos, que evoluíram
muito décadas, séculos, milênios, até atingir a condição de anjos, quem sabe que os planetas angelicais não seriam físicos ou seriam só espirituais? Vamos pensar. O Livro dos Espíritos nos diz que os parcos conhecimentos humanos estão longe das deduções acertadas no domínio das idades dos mundos que se perdem na noite da eternidade. Mais uma vez a poética do nosso instrutor, digamos assim. Somente o amor tem a capacidade da medição cósmica. Novamente, o nosso companheiro falando, o nosso instrutor daqui do Estudo da Tarde, falando sobre a importância do amor. E vamos reforçar, o amor não é uma palavrinha de 4 letras apenas. Não é um sentimento limitado às relações humanas. É algo muito superior que nós estamos aprendendo, estagiando, exercitando, experienciando para um dia chegarmos à condição de um Cristo planetário. Dentro dos padrões universais computados por Deus e estendidos na vastidão infinita da sua criação. Mais um outro recorte. Certamente, todos os corpos materiais se condensaram. Não só os planetas, os orbes, as esferas, como os nossos corpos também, naturalmente. Isso trazendo para a nossa formação biológica. Antes foram fluidos imponderáveis e por vários processos esses fluidos tornaram-se sólidos, principalmente em se falando dos mundos e sóis que habitam o espaço. Alguma colocação? Podemos prosseguir? Então vamos. A energia disseminada por todo o universo se aglomera. Não pelo acaso, naturalmente. O acaso não existe, até porque Deus também não joga dados, como nós sabemos. Que não existe. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais e esse éter... Preste atenção. Os fluidos cósmicos são denominados pelos engenheiros siderais e esse éter... Éter não seria o fluido cósmico universal? É obediente às mentes destes grandes espíritos, fazendo a princípio um campo de força e depois a concentração, por atração magnética, de modo a formar a aglomeração de acordo com a vontade espiritual do Criador. O projeto para a construção de um planeta, para a geração de um planeta, já existe na mente divina. Os engenheiros siderais, eles têm acesso a esse projeto e o executam segundo as suas capacidades. São todos profissionais, né? Com todo o respeito que nós devemos ter por eles. Certamente que não fique somente nisso. É uma ciência de variações proporcionais ao que se vai fazer, mas tudo é feito pela determinação divina, pela vontade de Deus, pela vontade do Criador. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine com a sua participação engenhosa e justa. Daí, os engenheiros siderais são co-criadores com Deus. Daí, nós somos co-criadores com Deus na medida que nós praticamos o bem, a caridade e o amor ao próximo. Guardadas as devidas proporções, naturalmente. Vamos lá. Estão longe de saber todos os pormenores da criação divina, da engenharia, da criação. O esquema para o surgimento, por exemplo, de um Sol com a sua família planetária. Deus conta na cocriação com a participação de espíritos altamente evoluídos, especialistas, que trabalham na fundição e refundição de fluidos para que, com um tempo de bilhões e bilhões de anos, na mais perfeita harmonia, olha a sinfonia cósmica divina, numa cadência que somente os anjos compreendem, vai se formando na tela cósmica do espaço um simples sistema solar para que sirva de moradia e escola da mais alta segurança espiritual. Dispensa comentários, né, gente?
São recambiados, então, bilhões de almas de variados lugares, mais ou menos em sintonia, para uma determinada morada, que sempre é um ato de misericórdia. Então, através dessa fala de Miramês, nós existimos no planeta por misericórdia divina. Como já sabemos, os mundos se formam por condensações dos fluidos altamente sensíveis. Eles são comandados, novamente afirmamos, por luminares siderais. Se hoje nós lemos luminares siderais, engenheiros siderais, esses seres espirituais um dia foram homens. Num planeta qualquer, talvez até na própria Terra lá no início, não sabemos, né, que a gente vai e volta. Entretanto, o mais interessante é a educação das criaturas, que são as mesmas almas revertidas de vários corpos, encarnação após encarnação, um corpo diferente, mas a alma é a mesma, para alcançar o despertamento espiritual e que podem, igualmente, ajudar no preparo da retaguarda. Ou seja, quem está em cima auxilia e ampara quem está embaixo, amparando, orientando, sustentando, amando, como Jesus faz conosco. Ok? Os problemas, as dores de todos os tipos de infortúnios ocorrem por falta de educação, a importância da autoeducação e por desrespeito às leis espirituais. Já não estamos mais tão desobedientes assim, graças a Deus, e nem desrespeitosos. Pelo menos estamos tentando, né, gente? Seguindo, quando todos reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, quando todos reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, fazer-se-á luz em nossos corações. E tudo se tornará em paz, dando-nos a formação de todas as coisas na mais perfeita harmonia. E é neste sentido que os mundos e toda a mecânica universal se encontram em perfeita ordem e justa sintonia com o Criador. Ainda bem que os estudos são gravados, né? Então, quem quiser rever essa fala de Miramês, é só retornar lá no videozinho que mais tarde nós vamos publicar. Estudem. Quando todos reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, fazer-se-á luz em nossos corações e tudo se tornará em paz. Olha o planeta de todos aí na frente, gente, que é o nosso destino. Mas a receita está aqui, para cada um de nós colocar em prática. Dando-se a formação de todas as coisas... Assim, já lemos isso. E é nesse sentido, sim, que os mundos e toda a mecânica universal... estou me redundando. É claro que para trabalhar na formação dos mundos é necessário sabedoria, no entanto, não pode faltar a ciência do amor. É claro que para trabalhar na formação dos mundos é necessário sabedoria que é construída, mas, no entanto, não pode faltar a ciência do amor, que é expandido, que já existe em germe em nossos corações. E assim terminamos o estudo da tarde, convidando a todos para o nosso estudo da família espírita amanhã, gente, dia 9 de dezembro, com o tema Florescendo o Evangelho com Alegria. Todos serão, como sempre, muito bem-vindos e aguardamos a participação aí dos nossos colegas de estudo. Obrigado a todos. Beleza, você viu que Miramês termina chamando o amor de ciência. Então, realmente não é essa palavrinha, 4 letrinhas, esse amor-posse que a gente conhece ainda, é nessa construção, né? Assim, e aí passa também a fé. A fé também não é essa letrinha cega que você vai, que acredita, né? É também raciocinada. Por isso, a necessidade, isso tudo. E para amanhã, papel e lápis, ou papel e caneta, além dos coloridinhos. Amanhã vai ter tarefas.
Gente, não percam. Olha, tá vibrante o estudo de amanhã. Agora, a Eliana tirou a dúvida dela, ela tinha escrito no chat aí alguma coisa que eu não vou saber reproduzir tudo. Deixa eu ver se eu Não pego perde por a aqui. oportunidade de esclarecer, Eliana. Ah, sim, ela colocou aqui, Raquel. Mas Obrigado por ter não tem, colocado. não. É bastante complexo. Eu tenho que pesquisar junto. Me parece bastante complexo. Eliana, é efetivamente complexo. Quando nós trazemos essas informações, essas literaturas paralelas ao estudo do Livro dos Espíritos, assim como o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho, essa correlação que a gente estabelece, que cada facilitador tem uma didática própria, né? Às vezes a gente usa os videozinhos para ilustrar melhor, às vezes trazemos informações de mais fácil digestão, digamos assim, às vezes trazemos informações mais complexas, né? Mas justamente para provocar o raciocínio. Você está certíssima. E como a Raquel também está. É nesse sacode que a gente leva que a gente acaba despertando para outras possibilidades que nós podemos acessá-las desde que nós nos predispusermos. Obrigado, Raquel. Predispusermos a aprender. Se você estanca, se qualquer ser humano estanca o conhecimento, ele estaciona. E isso, para uma evolução espiritual, não é bom. Ainda que você não desenvolva nessa atual encarnação qualquer conteúdo que é colocado aqui ao longo de todos os dias da semana, mas a sementinha fica lá, em germe, um dia vai florescer. Que seja agora, que seja nas próximas encarnações, não importa. Mas se você agasalha aquela semente com carinho, se despertou algo em você, ainda que você não tenha predisposição em se enveredar por aquele estudo específico, mas a semente foi lançada. E isso é evangelizar. Isso vamos colocar assim, oferecer a oportunidade dos companheiros de amplificarem o seu cabedal de conhecimento, cada um, novamente falando, dentro das suas aptidões. Aqui ninguém força nada a ninguém. Obrigado, Dalton. Até amanhã, querido, pela sua participação. Vai com Deus, um excelente trabalho com Jesus. E porque todos nós sabemos que se Jesus respeita, Dalton, o nosso livre-arbítrio, de cada um de nós, quem somos nós para impormos ao colega, ao companheiro, ao irmão de caminhada, qualquer informação nossa? Fica tudo no terreno das aptidões pessoais. É claro que nós compramos algumas ideias de acordo com as nossas tendências, né? Cada um de nós tem as suas predileções. Eu tinha uma dificuldade gigante com o Evangelho. Confesso que ainda tenho, mas bem menos que eu tinha no início, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, né? A parte filosófica é uma parte que nos atrai, né? Mas nada dá salto. Você está entrando agora, mas não pense você que nós estamos aqui, que foi de uma semana, de abril para cá, que nós construímos todo esse conhecimento. Não. São anos e anos de estudo, porque nós nos aprofundamos dentro das nossas aptidões, né? Ninguém é obrigado a ser entubado com a parte filosófica da doutrina espírita porque tem que estudar. Absolutamente. Imerge, mergulha naquela coluna, que são 3 do Espiritismo, filosofia, ciência e religião, quem de fato tem mais aptidão para construir o cabedal de conhecimento filosófico, doutrinário, kardeciano dentro de si. Ótimo! Eu me atenho mais à parte científica. Ótimo! Mas você pode beber um pouquinho em cada uma delas. Nada impede. A doutrina espírita esclarece, ela não impõe, ela expõe. É nessa exposição de ideias que vieram, aliás, olha o grau de importância da doutrina espírita. Moisés, em torno de 15 séculos antes de Jesus. Primeira revelação divina para o homem. A segunda, o próprio advento do cristianismo, o próprio Cristo esteve entre nós. E se nós tivéssemos um pouquinho mais avançados naquela época, nem ele teria vindo. Nós estaríamos mais evoluídos. E a terceiro legado, a terceira revelação de Deus para com todos nós é a comunicabilidade dos espíritos. Kardec não criou religião nenhuma. Ele decodificou as informações que foram permitidas por Deus para que a terceira revelação fosse
consolidada e disseminada para a humanidade. Agora, nem todo mundo naturalmente se interessa. E não nos cabe impor a ninguém os nossos pontos de vista, as nossas crenças, a cada um segundo a sua obra. Quem se interessa, nós acolhemos. Não interessa, a gente não vai rechaçar de forma nenhuma. A gente acolhe de qualquer maneira, mas segue teu caminho. Quantos amigos nossos que são de outras vertentes religiosas e que algumas vezes bebem na doutrina espírita através de cada um de nós? É verdade ou não é? Falei demais. Agora é com vocês. Se bem que só falta dois minutos. Tem uma fala do Leon Denis que eu não consegui descobrir ainda qual é a obra, eu não consegui me lembrar. Que ele diz para expandir sempre, para estudar sempre, para não ficar restrito, que o próprio Kardec, como pedagogo, com aquele método de pesquisador, de inquiridor, ele aprova todos os caminhos percorridos na busca pelo conhecimento. É linda essa fala, mas eu não tive tempo ainda de ver qual que é a obra. Não é problema do ser e da dor, não, Raquel? Eu acho que não é no problema do ser e da dor? Pois é, mas eu não me lembro assim para ir na fonte. E aí, depois que eu descobri, eu passo para vocês. Mas é importante isso, é esse caminho que abre, amplia os horizontes. Muito bom. Olha, agradeço. Foi ótimo o seu estudo, viu? Obrigado, Raquel. E foi ótima a participação de vocês. Veja bem, os quietinhos, mudinhos que estão lá no final da sala, fiquem com a barba de molho que a gente vai cutucar vocês, tá, Sandra? Só vive rindo. Fátima também é outra. Olha só. Eu estava na escuta, mas gostei muito do método que você usou, sabe, Luciano? Porque vai instigando a gente a estudar mais, a pesquisar, porque é muita informação que a gente não tem, pelo menos eu não tenho, né? E estou ficando assim, eu poderia dizer assim, bastante interessada nesse Miramês. Você bem podia falar para a gente, né, sobre ele. Eu não tenho informação. Será que podia falar assim, depois que terminar uma gravação, de repente, alguma coisa? É muito interessante mesmo, né? E eu aceito o estudo junto com o Eunap, com a Raquel. Eu acho que muita gente também vai para essa aula de Química e Física. Legal, acho muito interessante. É isso. Muito bom. Muito bom. Só não vou poder levar maçã para o tio Eunápio, né? Né? Ok, então foi ótimo o estudo de hoje, viu? Muito, muito interessante, muita coisa para estudar, para pesquisar, Luciano, muita. Obrigado. Não, e o detalhe, a Miramês é tão profundo na análise que ele faz das respostas dos espíritos. Gente, vamos fazer a prece final? Desculpe, eu estou me desenvolvendo aqui um raciocínio, nós podemos encerrar a gravação, né, Raquel? Alguém gostaria, por favor, de fazer a prece de encerramento? E depois a gente continua o nosso papo. Quem gostaria? Obrigado, Sandra. Por favor, querida. Deus, nosso Pai, Mestre amado, Espíritos de luz, que possamos, enfim, expandirmos a nossa mente, a nossa espiritualidade através do conhecimento, através do amor, que quantifica e qualifica todo esse conhecimento, toda essa busca incessante, e que possamos cada vez mais, unidos pelo seu amor, crescermos e seguirmos na tua direção. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sandra.